tem um tema que está muito assim na moda, assim, sendo falado e, e aí ao mesmo tempo assim a internet é meio terra sem lei. Então assim você abrir uma câmera e sair falando, e aí assim você pode ter muitas pessoas consumindo alguns conteúdos assim. Então eu queria entender e aí da melhor talvez pessoa para ouvir assim peptídeos. Acho que assim antes da gente entrar no assunto queria primeiro, de novo, assim, pra gente balizar o conteúdo, acho que tem algumas pessoas que podem não ter ouvido ainda esse termo. O que são peptídeos e pra que eles servem? Assim, Do ponto de vista médico ou biológico, peptídeos são cadeias de aminoácidos. A partir de dois aminoácidos juntos já se forma um peptídeo. Uma cadeia longa de peptídeos ou várias cadeias juntas de peptídeos formam uma proteína. Então, peptídeo nada mais é do que um conjunto de aminoácidos. Quando a gente fala do que está acontecendo na internet, eles falam de peptídeos que chamam de bioativos. É um nome, não necessariamente um nome científico. São peptídeos que fazem função específica no teu corpo. E quando a gente procura entender quais são, para que ele serve, aí vem o tal da hype do boom que está acontecendo por aí. A gente já tem contato com peptídeos na nossa clínica diária, já há algum tempo, não necessariamente esses que estão vindo pela internet. Mas um exemplo clássico de peptídeo antigo, que é um polipeptídeo, uma proteína, é a insulina que o diabético toma. O GH, que a criança deficiente ou o adulto deficiente de GH toma. E hoje, as incretinas, as canetinhas emagrecedoras são peptídeos. Então, o peptídeo já fazia parte do arsenal médico. Ele só não tinha essa visão que está tendo hoje em dia. Quando vai para a internet não está muito preocupada necessariamente em dar informação de qualidade ou saúde. Eu preciso gerar algum fato que aqueça meu algoritmo, isso se viraliza e as pessoas começam a procurar aquilo. A internet veio com uma grande ferramenta de propaganda e marketing. Também tem seu lado bom, mas, de uma forma geral, quando a gente fala de peptídeos, ela veio de uma forma muito cruel. Porque num país como o Brasil, ou numa cultura ocidental, que a gente precisa de ter o corpo perfeito, a mente bem ativa, ser um ser transante o tempo todo, e eu tenho uma solução que me parece ser uma bala mágica, nossa, eu tenho essa solução que vai me trazer isso, as pessoas não querem saber se isso é verdade ou mentira. Elas vão lá e fazem. E geram um problema de saúde pública. Porque não necessariamente aquela informação foi aplicada sob forma de conhecimento. Ela simplesmente jogou informação. Esse peptídeo faz com que a pessoa tenha mais libido. Aí então eu vou comprar. Aí esse peptídeo faz com que a usina de energia do meu corpo, chamada de mitocôndria, performe melhor, produza mais energia com menos efeitos colaterais. A pessoa vai lá e usa aquilo, sem saber de onde veio, como veio e por que ela está usando, e se ela tem indicação para aquilo ou não. Então, o problema do que está trazendo os peptídeos hoje é muito mais uma informação incompleta sem o conhecimento, gerando um problema de saúde pública, do que uma informação correta. Quando a gente vai falar com os pacientes de peptídeo, eles já estão usando. Eles não querem saber se você concorda ou não concorda. Eles querem saber se der BO, o que eles vão fazer. E como é que a gente se aproxima desse paciente? Se eu falo para ele, eu não vou te atender, ele vai procurar profissionais não capacitados para atendê-lo, aumentando o risco de problema. Isso é uma coisa que é pouco discutida e é mais polêmica. Então, o conhecimento dos peptídeos para os médicos que lidam com esse perfil de público, ele é essencial para dizer para o paciente o que não fazer, e quando tiver uma regulamentação em cima desses peptídeos, que é outro problema, a maior parte desses peptídeos que estão na moda não tem uma regulamentação formal, ou seja, não existe estudos de segurança para aquele peptídeo, trazendo um malefício para aquele paciente. Então, quando a gente se aproxima desse paciente para falar, cara, eu entendo o teu ponto de vista, eu posso não concordar, eu não vou te prescrever como você deve usar, apesar do médico ter que saber como que é usado, mas eu vou te acompanhar, eu não vou deixar você na mão, porque aí eu estou abandonando um paciente. sim, Então, tem uma linha tênue da ética aí. sim. É a mesma coisa, você não tratar um fisiculturista porque ele está tomando
anabolizante para fins de performance estética e a gente não pode prescrever para isso, mas eu tenho que cuidar daquele paciente, eu tenho que entender o que ele fez, eu tenho que entender o que passou na cabeça dele para poder falar para ele que ele está fazendo coisa que prejudica ele, mas ao mesmo tempo dar para ele uma solução que não seja não vou te atender. Sim. O peptídeo está no mesmo caminho. Entendi. E acho que assim, porque me parece, às vezes, daqui, de novo, minha visão, porque assim, às vezes é muito. Se tem uma pessoa que ela tá num momento ali, talvez, de vulnerabilidade, ela vê alguma coisa muito sexy, que chama a atenção dela, ela fala, pô, isso daqui vai resolver meus problemas. Então, assim, só para deixar um alerta, assim, o que uma pessoa deve procurar saber antes de repente, usar tal peptídeo que estão vendendo para ela, assim, como ela garante que, de repente, tem uma boa procedência, como que ela se blinda ali um pouco? Ela não se blinda porque não existe procedência de algo que não é regulamentado. Então, mas como que ela sabe se é regulamentado ou não? Porque assim, falando como paciente, muitas vezes, eu não sei, né? Porque às vezes pode ser até um médico do outro lado. Qual é a informação? Você tirou essa informação do peptídeo da onde? No mesmo lugar que você tirou essa informação, tem de se ele é regulamentado ou não. Então as pessoas... lembra do prazer que eu falei anteriormente? As pessoas vão muito pelo prazer. Mas junto com o prazer tem responsabilidade, né? Quando você teve aula de educação sexual ou seu pai falou com você, falou, cara, usa camisinha. Que se você não usar, ou você pode ficar doente, ou você pode engravidar alguém com 16 anos de idade e não vai ser legal para você. A mesma coisa é o médico. O médico é como se fosse o pai quando vai falar, olha, não é para fazer, porque não é regulamentado. Mas se não tem essa informação através do médico, a própria internet fala. Hoje em dia, é só clicar num buscador qualquer ou numa própria inteligência artificial, ela vai te dar se aquele peptídeo tem alguma regulamentação no mundo inteiro ou não necessariamente na Anvisa, para saber se é um peptídeo seguro ou não para você usar. E precedência. Precedência é uma coisa cruel, porque mesmo hoje em dia a gente encontra muita falsificação de produtos oficiais. Hoje, uma das coisas mais falsificadas do Brasil é o Monjaro. Falsificada mesmo. Então as pessoas copiam a caixinha do Monjaro, copiam a caneta do Monjaro e o conteúdo lá dentro ou é inócuo ou é um conteúdo que possa prejudicar a sua saúde. E vendem. Então, procedência é uma coisa muito complicada. O que eu posso te falar? Se você não comprou numa farmácia, seja ela de manipulação decente ou de rua, possivelmente está errado. Se você comprou pela internet, está errado. Porque, como a maioria desses peptídeos são para pesquisa, eles não poderiam ser vendidos para o público final. Ou eles teriam que ser vendidos para um departamento de pesquisa ou para um médico que entenda e que esteja fazendo parte dessa pesquisa. Então, não é o que a gente vê hoje em dia. Entendi. Muitos colegas médicos entenderam que vender peptídeos no seu consultório é uma forma de ganhar dinheiro e eles não estão colaborando para uma saúde pública. Entendeu? Então, a gente tem outras formas de você educar o seu paciente e até mesmo falar, esse peptídeo é regulamentado, ele serve para você ou não. Não adianta eu te dar um peptídeo se a base não está sendo feita. Você não tem sono correto, alimentação correta, dieta correta, controle do estresse. Como é que eu vou prescrever uma coisa se todo o resto está bagunçado? Primeiro, um desperdício de dinheiro. Segundo, você está se expondo a riscos desnecessários. Sim.